Neste momento, ao conhecimento atual, o tipo de vacina, que é uma vacina diferente de todas as outras vacinas até aqui estudadas, e sabendo o problema que a pandemia tem trazido em termos de vidas, em termos de desorganização de todo o país, em todos os aspectos, social, em termos de trabalho, acho que é prioritário e para todos é de aceitar de imediato a vacinação contra a Covid-2. De imediato porque a vacina, os efeitos secundários que a vacina eventualmente possa ter, não são comparáveis de maneira nenhuma aos benefícios que as pessoas que a fazem possam vir a ter. E os efeitos secundários, que segundo se consta por relatórios, porque isto também nós não temos experiência própria do assunto, mas os dados que temos é que os efeitos secundários são muito pouco acentuados e muito poucos casos que estejam relacionados realmente com a vacina. É sem dúvida nenhuma uma situação para aceitar de imediato ser vacinado. O risco é muito diminuto, como eu disse. O risco é muito diminuto ou praticamente nenhum. Poderá haver uma reação adversa, uma febre, um sentir-se mal, um sentir-se com a cabeça tonta, mas são tudo reações menores, não são descritas neste momento, do meu conhecimento, reações graves que estejam relacionadas com a vacinação. Portanto, o risco não há risco nenhum, não digo a 100%, mas não há risco de ser vacinado. Para já uma confusão, não tem estado a mexer bem nesse assunto. Há uma certa desorganização. Por toda a gente quer ser vacinada, toda a gente acha, até os políticos acham que devem ser vacinados primeiro que os outros, quando não é. Naturalmente, os grupos de risco, incluindo os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que contactam diretamente com doentes Covid ou eventualmente com doentes Covid, deviam de ser prioritários. Mas não só os profissionais de saúde. Há outros grupos que deveriam ser integrados na primeira fase para ser vacinados. Os bombeiros, as pessoas que os transportam, as pessoas que estão nas farmácias, que estão em contacto diretamente com as pessoas que vão enviar os medicamentos. Porque o Covid, ninguém sabe se tem Covid. Nós podemos estar aqui, qualquer um de nós pode estar contaminado sem sintomas. Ninguém sabe ou não saber, as pessoas que contactam com as pessoas que estão doentes são prioritários. Sejam eles ligados à saúde, às farmácias, a todo esse tipo de situação. Uma outra situação que é prioritária, muito prioritária, porque realmente os idosos é a população mais afetada e os lares têm sido o grande problema dos lares. O problema dos lares não é só o Covid, é outros problemas. Os problemas que os lares tinham e que estavam todos camuflados e que agora vem à de cima, realmente, que a organização nem sempre é a melhor. Mas o problema dos lares, o problema dos idosos, naturalmente são grupos prioritários, mas prioritários ainda em relação aos idosos são as pessoas que os tratam. As pessoas que os tratam nos lares deviam ser prioritárias, porque são esses que são os transportadores do vírus. Porque se as pessoas não têm familiares que os visitam, que está proibida a visita dos familiares, quem é que transporta o vírus para dentro dos lares? E naturalmente, cada vez que entra um vírus dentro do lar, é um surto brutal. Porque os utentes dos lares estão em contacto diário. Nós sabemos como é que os lares funcionam. Por muito boa vontade que tenham os seus gestores, as pessoas estão à frente, o ambiente é realmente muito confinado, muito estreito, muito curto para tanta gente, e eles estão em contacto uns com os outros. E ao estarem em contacto uns com os outros, vão transmitir o vírus. Portanto, daí, prioritário, são os idosos naturalmente, mas antes dos idosos, quem os trata, sejam que idade for, sejam que pessoas for, todas as pessoas que são, neste momento, funcionários do lar, deviam ser prioritários também na vacinação. Profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, os funcionários do lar, os idosos também, e, sobretudo, outras profissões que estejam relacionadas, como os bombeiros que transportam os doentes. Eu não conceito que os bombeiros não tenham sido introduzidos na primeira fase. São eles que vão buscar os doentes a casa, sabe lá se o doente é ou não. Qual é a diferença? Porque é que eu tenho que ser vacinado como médico? Por acaso não fui e nem fui contactado ainda para ser vacinado. Que diferença faz? Porque é que eu tenho que ser vacinado? Ou muitos médicos têm que ser vacinados e os bombeiros não têm? Os bombeiros deviam ser integrados na primeira fase de vacinação. Porque aqui não há classes sociais ou profissões
A socialização aqui não está nas profissões, não tem que ser o médico, não tem que ser o enfermeiro, tem que ser todos. E aqui não há prioridades entre essas classes, que são aqueles que realmente têm contacto com os doentes com o Covid. São todos eles, deviam ser essas classes que eu disse aqui, profissionais de saúde todos eles, incluindo as secretárias de piso, os agentes operacionais, os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, as assistentes dos lares e os idosos, naturalmente. Hoje questiona-se muito que os políticos não têm mais risco que vocês que andam aí na rua diariamente. Os políticos têm todos os privilégios e têm mais alguns, até porque têm sido relatados alguns casos que é uma vergonha. Porque isto não é um problema da Covid, não é um problema dos políticos. Os políticos não podem utilizar a Covid para terem dividendos políticos da Covid. A Covid serve e a pandemia serve para nós jogarmos ela com unhas e dentes e parar este grande flagelo da nossa sociedade. Hoje, que a gente não tem vida social, a vida económica está parada completamente. Naturalmente, para não amedrontar as pessoas, mas há uma crise marcada no mercado de trabalho, uma crise económica marcada no mercado de trabalho, que isto vai ter reflexos marcadíssimos nos próximos anos da nossa sociedade. A proteção, na minha opinião, número 1 é a máscara. O uso da máscara é o mais importante. Aquilo que não deixa dúvidas em que é mesmo importante utilizar. Desde o início, não era essa a opinião, porque as pessoas também não sabiam, nós compreendemos perfeitamente, mas a grande prevenção é a obrigatoriedade da máscara. E mesmo quando virem alguém na rua sem máscara, alertem-nos que pode estar a transmitir aos outros, está brincando com a saúde dos outros. Porque a máscara é realmente a proteção mais efetiva em relação ao coronavírus. Depois todas as outras regras de higiene. O afastamento social, não estar muita gente junto ao mesmo tempo, não tirar a máscara, se lavar as mãos, portanto evitar grandes aglomerados, nunca muitas pessoas, evitar estar em ambientes muito fechados, portanto sempre arejados e ambientes com espaço, porque for um ambiente muito fechado, com pessoas que tenham estado lá com o vírus pode-se transmitir, portanto, consoante a concentração do vírus no espaço, assim há a possibilidade de realmente a pessoa ser contaminada. Mas resumindo, máscara, desinfecção das mãos, distanciamento social, evitar os grandes aglomerados, são 4 ou 5 normas que já não temos muito mais a fazer em relação a isso. Neste momento não há nenhum tratamento, há várias situações, vemos todos os dias no telejornal várias substâncias que estão a ser estudadas no tratamento do vírus, no tratamento da doença. Neste momento o vírus é portanto há de ser uma situação autolimitada, não há qualquer tratamento para o vírus. Há algumas situações em estudo para os doentes graves, que os corticoides, a dexametasona, é um medicamento importante para evitar a tal reação imunológica, porque o que é que provoca a morte e a falência? É que o nosso sistema imunitário está desorganizado, tem uma resposta exagerada para tentar destruir o vírus. E essa resposta exagerada para tentar destruir o vírus vai destruir os nossos tecidos, neste caso o pulmão, que é o mais frequente, e outros órgãos, né, porque atinge o corpo todo, mas vai destruir o pulmão por uma resposta completamente desequilibrada e exagerada, sobretudo nas pessoas mais debilitadas, nos velhos e também nas pessoas que têm algumas doenças associadas e também nos saudáveis, pode acontecer. É por isso, muitas vezes, não só em relação ao Covid, mas também, por exemplo, em relação à gripe, é muito frequente. As pessoas, este ano não há gripes, felizmente, por causa do uso da máscara, tem muita interferência de certeza nesse ponto de vista, quase que não há uma gripe, é raro aparecer uma gripe, nós temos a prevalência deve ser muito baixa da gripe, e as pessoas, portanto, a gripe não é por qualquer motivo, que nós estamos 5 pessoas na família, no mesmo ambiente familiar, 3 têm gripe e 2 não têm, porque o nosso sistema imunitário nem sempre recebe as doenças da mesma maneira. Isto varia ao longo dos tempos, portanto, a mesma gripe, quantas vezes é que já te aconteceu? Estares em casa, a tua família ter toda a gripe e tu não tens, e quantas vezes é que tu tens gripe e os outros não têm? Ou os outros têm 2 e tu têm 3, portanto, depende da resposta do nosso sistema imunitário em cada momento à doença. Tu, se tiveres contacto na Covid agora, podes responder de uma maneira, mas se tiveres daqui um mês de contacto com a Covid, podes responder de outra. Portanto, esse sistema imunitário está em permanente modificação
E essa permanente modificação dá estas alterações, que nem sempre responde da mesma maneira. Mas, portanto, neste momento, evitar o contágio, e não há qualquer tratamento conhecido. Se houver, a nível de internamentos, há as manobras de estabilização e de sustentação do organismo se estiver em choque, os soros, mas não há nenhum medicamento eficaz contra o vírus.